Seguimos falando da reação dos mercados e especificamente do petróleo em meio à tensão no Oriente Médio. Para entender melhor os reflexos disso no Brasil, converso agora com o João Abduni, analista da Levante Inside Corp. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você, João. Boa tarde a todos, boa tarde, Gabriel. Um prazer participar com vocês aqui na CNN Money. Prazer é todo nosso, João. O petróleo não para de cair. Já está nos 66 dólares e 40 centavos, 5,86% de queda. Ontem caiu quase 8%. E aí a gente começa, claro, a tentar adivinhar o que vai acontecer com este petróleo diante de tanta tensão no Oriente Médio. Conversávamos há pouco, não sei até que ponto você acompanhou a conversa com o nosso analista de internacional, Merco Martins. Ele fala o seguinte, Gabriel: não tem estabilidade no Oriente Médio, não foi conquistado um acordo entre Irã e Israel. Caso os ataques voltem a acontecer, caso este conflito volte com força total, a gente pode ver o petróleo sambando de novo, voltando aos 80 dólares? Ou você acredita que aquela tensão que principalmente puxava esse preço para cima, ela já se esvaiu? Acho que os principais pontos de riscos, eles pelo menos saíram um pouco da cena, né? Quando você teve o anúncio do fechamento do Estreito de Hormuz, que transita ali cerca de 20% da capacidade do petróleo global, ali passa ali entre o Irã, Arábia Saudita, Omã, e o pessoal do Irã tinha ameaçado fechar esse estreito. Os Estados Unidos veio a público solicitar o apoio da China para que isso não ocorresse. A própria China entrou ali meio que na jogada, solicitou que o Irã não fizesse isso. E poucas horas depois, o Irã fez um ataque considerado frágil ali contra os Estados Unidos ali na sua base. Me fugiu agora o nome do país, mas ali num país Kuwait ou Iêmen, agora não me vem à cabeça o nome do país, e que foi considerado frágil pelo mercado. Então, para fins de mercado de petróleo, mercado global, os Estados Unidos já fez um ataque forte, disse que, segundo ele, a situação deu-se por encerrado. O que o mercado deve observar agora é que o, o cenário fica um cenário localizado, regionalizado ali, é uma briga, como o Trump colocou, é uma briga histórica ali, mas o mercado tirou muito do prêmio ali, do preço, porque não vê no Irã uma força de efetivamente fechar ali o Estreito de Hormuz, como ele havia prometido, e aparentemente a intenção do Irã, como de Israel, é uma briga um contra o outro ali em si. O Irã não, pelo menos por enquanto, né, nesse momento da situação bélica do país, ele claramente não desafia os Estados Unidos, embora ele faça algum tipo de lançamento ali contra as bases norte-americanas, como eles não têm acesso à internet lá, eu imagino, não como a gente tem aqui, eles conseguem manipular a opinião pública lá, então eles fazem um ataque e simulam uma situação que de fato não ocorreu para vender internamente, mas a sensação que o mercado tem é que visivelmente o Irã, embora gostaria de desafiar os Estados Unidos, não tem maquinário para tal, ao menos nesse momento. E aí fica aquela questão de você vai destruir Tel Aviv, vai destruir Teherã ali, ou parte das estruturas das cidades ali e das demais cidades dos dois países, mas nada que afete de maneira global ali. Mesmo quando a China entra contrário ao fechamento do estreito, fica uma situação que fica uma situação meio esquisita, né? Fica os Estados Unidos e a China contra o Irã, e o Irã, embora talvez não goste da situação, não parece ser ele não está enfrentando a qualquer preço o Trump. Na última declaração do Trump, você percebe que ele está muito mais insatisfeito com o próprio Israel, aliado histórico dele, do que com o Irã, que é um adversário que, embora regionalmente estejam brigando ali, efetivamente não desafiou ali a força dos Estados Unidos, até porque a força do ataque norte-americano feito no final de semana foi muito potente, com aviões que sequer os sistemas de defesa dos países conseguem identificar que aquilo está acontecendo. Então, é, um, é uma diferença de capacidade tecnológica, assim, que quase que inquestionável ali, mesmo por quem é mais pró-Irã possível. Perfeito. Inclusive, a gente teve, durante esse final de semana, o secretário
de Defesa dos Estados Unidos e o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio fazendo essas apelações para que o estreito não fosse fechado. Marco Rubio, inclusive, chegou a mencionar suicídio econômico, pediu auxílio da China. A China fez pressão para que o estreito de Hormuz não fosse fechado. Por ali escoam produtos e o próprio petróleo e gás natural de Kuwait, de Emirados Árabes Unidos, de Arábia Saudita, de Iraque. Todo mundo ia ficar bem descontente com este possível fechamento. Por enquanto, as tensões se esvaíram, mas continuam, claro, como um ponto de atenção para o conflito na região, um conflito histórico que parece não ter chegado ao fim. Foi um ponto, talvez um ponto e vírgula, e não um ponto final nessa história entre Irã e Israel. Até este momento, a gente pode ter novos ataques em horas e tudo muda em uma questão de poucos minutos aí para este mercado de petróleo internacionalmente. E aí quando a gente fala, por exemplo, de investidores, de quem está tomando decisão neste momento, você acredita que ainda assim, mesmo com tanta instabilidade, mesmo com o preço do petróleo reagindo a essas questões geopolíticas e sem nós descobrirmos ainda qual que vai ser o efeito efetivo das tarifas de Donald Trump, mesmo assim continua sendo um setor atrativo, João, na tua opinião, com tanta instabilidade, com tanta insegurança, com tanta incerteza, mesmo assim para investimentos, para quem está tomando decisão, é um setor atrativo na Bolsa de Valores aqui no Brasil e no mundo? Eu acredito que sim. A gente teve ali no mês, ali mesmo com essa confusão, as ações da Petrobras subindo ali cerca de 5%, as ações de Prio subindo ali cerca de 9%, 10% nesse mês, mesmo com esse sobe e desce do petróleo. É uma posição que a gente considera relevante ali, ter algo como 10%, 15% na carteira de ações em petroleiras é uma forma de você estar exposto ao setor e reduzir ali um pouco do risco da questão da alta do petróleo, como ela ocorreu há semanas atrás. O petróleo chegou a subir 20% nesse mês, devolveu boa parte da alta ali, cerca de 11% entre a tarde de ontem e a manhã de hoje, mas é um setor ali super importante e que segue sendo relevante tanto para investimentos no Brasil, ali representa 15% do Ibovespa, bem como no exterior também. Existem grandes petroleiras norte-americanas, por exemplo, Chevron e ExxonMobil, só para ele citar aí duas companhias que não estão listadas na nossa Bolsa de Valores. Perfeito. Donald Trump, no meio dessa confusão com o petróleo disparando, ele fez alguns posts em suas redes sociais. Ele é bem vocal na Truth Social, que é a própria rede social do Donald Trump. Ele falou o seguinte: produtores de petróleo, não subam o preço, hein? Eu estou olhando, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, vocês estão caindo na lábia do inimigo. Vocês vão fazer exatamente o que o nosso adversário pretende, quer que aconteça. Poucos instantes depois, no dia de hoje especificamente, ele fala que a política vai ser intensificada para novas perfurações nos Estados Unidos, aquele lema de drill, baby, drill, e ele fala agora, tem que ser agora, porque a gente tem que resolver esse problema o mais rápido possível. Mais oferta americana no mercado, novas perfurações, a gente já falou sobre isso lá no começo do ano, demoram a acontecer, mas caso a política seja efetivamente acelerada, a gente pode ter mais um choque baixista para o petróleo no mercado mundial, para além dessa demanda que ainda está sob forte dúvida para os próximos anos? É importante a gente lembrar que o WTI, que é o petróleo texano ali, né? Ele tem ali uma necessidade que para você fazer o tal do Drill Baby Drill, você precisaria que ele tivesse mais ou menos ali entre 62 e 65 dólares o barril. Então você tem um piso ali para que as coisas possam ocorrer, senão você abaixo disso você fica dependendo ali que Rússia e da boa vontade de Rússia e de Arábia Saudita, né? Que não é muita, porque eles não têm o menor interesse em deixar o preço do petróleo tão baixo. Um preço de equilíbrio ali do WTI em 65 e do Brent, que é referência aqui para o mercado local, para a Petrobras, de 68 dólares o barril, é o esperado, é o preço neutro ali. E com eventuais tensões, a gente pode trabalhar até 65. Então, vamos deixar uma banda aí entre 65 e 75 para WTI e Brent, seria algo razoável, ainda que com muita volatilidade, vez ou outra, por conta de choques ali no Oriente Médio. Um choque mais poderoso efetivamente vem da Rússia, né? Que também está em guerra ali com a Ucrânia, com grande capacidade de produção, e aparentemente, até pela resposta muito mais calma dos Estados Unidos, com muito mais poder bélico do que os participantes do Oriente Médio, como o Irã, têm de fato, né?
Perfeito. João Abdoni, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender dessa confusão dos últimos dias. O petróleo sobe 8 num dia, cai 7 no outro, em, sei lá, um espaço de uma semana, dá pra gente dizer assim. O conflito começou, o petróleo subiu 8 lá no dia 13, foi a maior alta recente do petróleo, e ontem a gente teve uma queda de 7%, hoje continua com 5% para cada um dos contratos. Realmente muita volatilidade, a gente conta com a tua ajuda aí para nos ajudar a entender esses movimentos. Bom trabalho a ti. Muito obrigado, um prazer falar com vocês novamente, fico sempre à disposição. Agradecer. Forte abraço, boa Prazer tarde. é todo nosso. Obrigado.